Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus 17. Se você por acaso não trouxe a sua Bíblia, vai ser projetado também no telão aqui, no projetor. Antes de nós lermos a passagem, vamos orar. Senhor nosso Deus, eu estou aqui diante de Ti humildemente, Pai, clamando por Teu auxílio nesse momento tão importante, Deus, que é trazer a Tua palavra, Senhor. É uma responsabilidade enorme, Senhor Deus, a qual não somos dignos, Pai, mas Tua misericórdia e graças, Deus, Tu nos deste essa responsabilidade nessa noite. Que os irmãos possam aprender o que foi explicado, que seja aplicado em suas vidas os ensinamentos, Senhor Deus, que os seus corações estejam abertos, Senhor Deus, a receber o que a Tua palavra tem a ensinar, Pai. Usa-me para a Tua glória. Amém. Irmãos, já há alguns anos temos estudado o livro de Mateus e agora estamos já quase perto de uma virada de chave, né? Jesus Cristo acabou de sair de algumas situações em que ele estava com multidão e a partir de agora, cada vez mais, ele vai trazendo os ensinamentos para mais perto, mais diretamente aos seus discípulos. Olhando para o contexto da passagem que a gente vai ler nessa noite, Jesus Cristo já estava ausente de Cafarnaum com seus discípulos por muito tempo. Tinha passado por várias localidades. E agora acontece essa passagem, que nós vamos ler agora, que diz assim: Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Irmãos, Jesus Cristo estava rondando com seus discípulos. Ele tinha visitado Tiro, Sidom, a região dos gentios, em que há aquele episódio da mulher cananeia, em que Jesus Cristo ensina um pouco sobre a sua missão, primeiro para a casa de Israel. Depois ele vai para o mar da Galileia, onde há a segunda multiplicação dos pães e peixes, onde ele mostra ali o seu poder, né? Depois ele passa por Cesareia de Filipe, em que há aquele episódio chave, né, da confissão de Pedro: Tu és o Cristo. Também ele inicia falando sobre a sua missão. A partir desse episódio ele fala que ele deveria ser entregue para ser morto. Ele ia sofrer, mas ele iria ressuscitar. Primeira vez que ele fala isso, Pedro repreende, fala: Senhor, jamais isso vai acontecer contigo. E nós já vimos pregações anteriores sobre a repreensão de Jesus Cristo, sobre o que Pedro falou. Prosseguindo, também aprendemos sobre o Monte da Transfiguração, em que Jesus mostra um pouco da sua glória para 3 dos seus discípulos. Ele desce do monte e ele fala mais uma vez sobre o seu sofrimento. E assim como Elias e João Batista, ele sofreria. Há o episódio da última pregação sobre o menino possesso, que ele mostra o seu poder sobre o mal. Ele fala pela 3ª vez, mais uma vez para os discípulos, que ele iria sofrer, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. E os discípulos
teimosamente, não compreendendo ainda, ficaram bastante tristes, irmãos. E logo após esse episódio deles ficarem tristes, chega ao texto que nós iremos discorrer nessa noite. No verso 24, irmãos, Pedro ele é questionado, né, se o seu mestre não paga o imposto das 2 dracmas. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Como o próprio texto já diz, isso ocorreu em Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, era como se fosse uma base de Jesus Cristo, em que geralmente ele saía, mas geralmente ele voltava. Muito provavelmente, esse episódio, falando com Pedro, ele iria se dirigir à casa de Pedro, né? Pedro tinha uma casa lá. Talvez Jesus Cristo estava lá repousando. O primeiro episódio, a primeira parte da passagem, os cobradores de impostos se dirigem a Pedro. Irmãos, esse imposto era chamado de imposto de resgate, o imposto das 2 dracmas. Era um imposto cobrado há muito tempo e que ele tinha um fundamento. Eu queria que os irmãos abrissem, a Sara também abrissem, lá em Êxodo, capítulo 30, verso 11 ao 16, e que vai dar o pontapé inicial sobre esse imposto que foi instituído pelo Senhor. Esse imposto foi o próprio Deus que instituiu ao povo de Israel para ser pago. Que diz assim, prestem bastante atenção em alguns pontos, irmãos. Verso 11, o Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem, todo aquele que for incluído na lista pagará isto, 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Estes 6 gramas são a oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o usará para o serviço da tenda do encontro. E será para memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, mais uma vez, para fazerem expiação pela vida de vocês. Esse imposto, irmãos, então, ele tinha um fundamento, era para manter o templo, a tenda do encontro. Se nós olharmos para o contexto de Êxodo, o povo estava ali andando pelo deserto e Deus estabeleceu a construção de um tabernáculo, onde a glória do Senhor estaria ali, onde seria feito sacrifícios para o povo. E entre várias regras, né, leis que o Senhor especificou, existia esse tributo, esse imposto, que serviria para pagar os gastos, né, os sacrifícios, sustentar ali todos os gastos que o tabernáculo exigia. Você percebe quando você lê em Êxodo que trabalhava muito a questão de peso, né? Mas com o tempo foi mudando, foi fazendo algumas equiparações em moedas, né? No contexto já de Mateus era utilizado moedas, era chamado de 2 dracmas. Para mais informações, a dracma ela valeria o equivalente a 1 dia de trabalho. Então, a pessoa quando ela pagava era como se fosse o equivalente a 2 dias de trabalho, porque era 2 dracmas. Lá em Neemias 10:32, conta também um episódio em que também, falando sobre essa manutenção do templo, eles diminuíram um pouco o valor por causa que o povo estava vindo da escravidão da Babilônia, então o negócio estava apertado, né? Então eles diminuíram um pouco. Então são algumas passagens que falam sobre esse imposto das 2 dracmas. E geralmente, irmãos, esse imposto ele era cobrado quando estivesse próximo à Páscoa. Se você for continuar lendo Mateus, você percebe que está se aproximando da Páscoa mesmo. E Pedro é questionado sobre isso, sobre por que Jesus Cristo não pagaria esse imposto. Talvez por alguma instrução de algum fariseu, não sabemos, eles queriam um meio de pegar Jesus Cristo. Você percebe em várias passagens como os fariseus, os publicanos, eles gostavam de
colocar algumas cascas de banana para ver se Jesus Cristo caía, para acusarem ele de traição ou de algum impostor. Mas o que nós iremos ver nessa noite é a forma como Jesus vai lidar com a situação. Tão maravilhosa, irmãos. Pedro, como ele já sempre é aquele cara precipitado, né? Perguntaram, o teu mestre paga? Ele não paga. Ele paga. E provavelmente Jesus Cristo pagava mesmo, né? Alguns historiadores dizem que era uma vez por ano, algumas correntes dizem que era só uma vez na vida, mas muito provavelmente Jesus Cristo deva ter pago talvez no ano anterior. Mas enfim, nós vemos nos versos posteriores, irmãos, a primeira coisa da onisciência de Jesus, porque Pedro, depois que ele é indagado, ele se dirige, né? No verso 26, ele respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo, Simão, o que você acha? Percebemos aí uma característica de Jesus Cristo, um atributo dele. Lembremos que Jesus Cristo, apesar de ter se esvaziado de sua glória, ele, junto com o Pai, ele ainda demonstrava atributos. Entre eles nós podemos ver aqui a sua onisciência. Ele já sabia, antes de Pedro falar, ele já perguntou, indagando, para ensinar Pedro. O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo, os filhos estão isentos, irmãos. Jesus transformou esse questionamento sobre pagamento de impostos em uma situação de ensino para Pedro e também para os seus discípulos, provavelmente depois disso. Ele mudou no ensinamento dele. Esse imposto era um imposto religioso, mas ele usou um exemplo de reis, né? De uma questão mais civil. Ele mudou para talvez tornar o seu ponto mais claro, mas o princípio é o mesmo. Era mais fácil ilustrar talvez na esfera civil da vida. Quando Pedro, irmãos, ele afirmou assim de forma precipitada, ele talvez não tinha refletido sobre as implicações dessa resposta. Por quê, irmãos? Jesus, ele era o Senhor do templo. Ele era o Filho de Deus. Quando um rei, ele cobra tributos, ele nunca vai cobrar tributo dos seus filhos. Ele vai cobrar dos seus súditos. Talvez aqueles que ele venceu na guerra, que precisam pagar tributos para manter. Mas o exemplo de Jesus Cristo, ele fala, os filhos não, os filhos são isentos. Jesus Cristo era o Senhor do templo. Ele não estava sujeito a isso. E Pedro, irmãos, logo antes, ele tinha visto Jesus Cristo em glória, ele estava no monte da transfiguração. Parece, irmãos, que Pedro era teimoso, parece, não é verdade mesmo, é teimoso, porque ele via tantas maravilhas, via a glória de Deus e parece que ele teimava em guardar, em ter aquela certeza no seu coração de que Jesus Cristo era Filho de Deus. Se ele tivesse lembrado dessa afirmação, por que ele falaria que Jesus Cristo paga? Ele é o próprio Deus. Não deveria pagar o imposto para ele mesmo. O ponto aqui, irmãos, era que Jesus, assim como os filhos dos reis, são isentos dos impostos que seus pais impõem. Ele estava isento desse imposto. Vemos aqui uma consciência de Jesus Cristo de que ele sabia, ele tinha certeza de que ele era o Filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Lá em Malaquias 3:1, vamos ler, diz assim, Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus estava ensinando aqui, irmão, a Pedro sobre a sua divindade. O templo era dele. Mesmo sendo livre das exigências da lei, sendo filho de Deus, ele se submeteu a elas, irmãos, e proveu milagrosamente para seu discípulo a fim de fazê-lo.
Poderíamos refletir um pouco sobre essa passagem que estamos lendo, irmãos, em uma frase. Que seria, irmãos, Jesus, ele demonstra a sua divindade, amor e humildade, ao ensinar a Pedro e a nós como lidar com as obrigações terrenas em liberdade e amor. Vemos uma resposta totalmente diferente de Jesus Cristo em relação a essa indagação. Por que ele não deveria pagar? Mas o que ele faz, irmãos? O que ele faz? Vem o verso 17, em que Jesus, ele milagrosamente vai prover o recurso. Mas existem alguns fundamentos nessa provisão. Ele fala, mas para, verso 27, que não escandalizemos. Vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Aqui já vemos um traço da onipotência de Jesus. Irmãos, essa moeda no original era chamada de estáter. Ela valia 4 dracmas. Individualmente uma pessoa tinha que pagar 2. Então, uma moeda só daria para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. Naquela época, naquela região, eles pescavam até, irmãos, era com rede, não era nem com anzol. Mas vemos a maravilha de Jesus. Ele fala, olha, pegue só um anzol. O primeiro peixe que você fisgar, abra a boca dele e vai ter uma moeda lá dentro. Inclusive, existia um peixe naquela época, os historiadores dizem, que chamava tilápia de Sião, em que ele tinha uma cavidade na boca, onde ele guardava os ovos para a proliferação. E às vezes, quando não estava no período da piracema, eles engoliam uma pedra que ficava dentro da cavidade. Cabia uma moeda ali dentro. Mas vemos aí a onipotência de Jesus. Vemos aí, irmão, o cumprimento do que diz lá no Salmo, né? O salmista, Salmo 8, versos 6 e 8, que diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Aqui está, irmãos, uma das provas da majestade e grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também vemos, irmãos, além da onisciência, da onipotência, irmãos, da onipotência de Jesus Cristo, a disposição de nosso Senhor, em algumas situações, irmãos, fazer concessões, talvez, em vez de ofender ou escandalizar. Ele poderia ter reivindicado, irmãos, a isenção do pagamento. Ele era maior do que o templo. Ele tinha bons motivos para isso, mas ele não fez isso. Ele declara suas razões. Para que não os escandalizemos. Interessante, irmãos, que em outras passagens Jesus Cristo escandalizou. Mas estava chegando a hora, ainda não era o tempo dele ser preso. Quando Jesus era inquirido sobre a sua missão, sobre quem ele era, quando ele falava, ele escandalizava. Mas nesse episódio em específico, ele não escandalizou. Porque talvez, se ele dissesse, eu não vou pagar, ele ia ser acusado. O leão daquela época, né? Ia pegar ele, ia prender ele. E tudo tinha um propósito, irmãos. Não era o momento de Jesus Cristo ser preso. Mas ele fez essa disposição, irmão, essa concessão, para não escandalizar, irmãos. Vemos aqui algumas verdades, irmãos. Por quê? Porque se os filhos são isentos, ele era filho de Deus, ele era isento. Então vemos a verdade aqui da liberdade, uma verdade. Os filhos de Deus são livres, são isentos. Gálatas 3:26 fala: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro. Gálatas 5:1. Fala sobre liberdade em que Cristo nos libertou. Ele tratou sobre liberdade, irmãos. Mas vemos também aqui uma característica, outra, o amor. Ele poderia simplesmente falar, os filhos são isentos. Mas ele falou, para que não escandalizemos. Vimos aqui o amor de Jesus Cristo. Em Gálatas 5:13, irmãos, fala, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas a liberdade, irmãos, em Cristo, ela é limitada pelo amor. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros. Pelo amor. Quase um resumo, irmãos, do que nós lemos aqui em Mateus 17. O próprio Pedro, depois, na sua carta, anos depois, quando ele escreveu, parece que ele aprendeu um pouco sobre essa lição, porque ele escreve em 1 Pedro 2, do 13 ao 16, vou dar algum resumo aqui, mas diz assim, como pessoas livres que são, né, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Então percebemos aí, irmãos, primeiro, a indagação de Pedro, a Pedro, Jesus Cristo fala com ele, demonstra sua divindade, sua humildade, o seu amor. Ele está ensinando a Pedro, irmãos, e nessa noite ele também irá nos ensinar sobre como lidar com essas situações, com essas obrigações. Como eu falei antes, irmãos, nenhum governante tributa a sua própria família. Ó, pensando naquele contexto, era o imposto de Deus, então o filho de Deus não seria obrigado a pagá-lo. Em Mateus, por exemplo, Jesus Cristo fala, né, Mateus 12, do 5 ao 6, ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui, Jesus Cristo fala, está quem é maior do que o templo. Irmãos, esse ritual do templo, ele sempre apontava para algo maior. Porque, se você leu lá em Êxodo, nós lemos Êxodo, falava que era um imposto de resgate. Era resgate para a sua vida. Era o que o povo israelita pagava. Todo homem acima de 20 anos, ele pagava aquele imposto para a manutenção do templo, mas era chamado de imposto de resgate para a expiação da sua vida. Cristo é maior do que esse imposto, irmãos. É maior. É maior do que o templo. Ele é muito maior do que esse imposto de 2 dracmas. Porque o tabernáculo, ele foi destruído. Construíram o templo também, depois dessa passagem, talvez uns 40 anos depois, o templo que era mantido por esse imposto também caiu. Foi destruído. Mas Cristo, ele fala, eu sou maior do que o templo. Destruirei esse templo, mas depois eu reconstruirei. Ele estava falando de si mesmo, irmãos. Ele estava falando de si mesmo. Irmãos, na disposição de Cristo de dar sua vida em resgate, ele agora como resgate, não um imposto mais sendo pago por sua vida, ele se submeteu, irmãos, a esses planos malignos dos homens. Os fariseus, Pilatos, Herodes, todos eles, irmãos, foram instrumentos para que fosse cumprido o que estava previsto, profetizado desde Gênesis, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E está se aproximando para esse episódio, irmãos, onde Cristo seria esse. Em Atos, capítulo 2, irmãos, 22 e 23, fala um pouco sobre isso, sobre o plano determinado e a presciência de Deus. Diz assim, verso 22, Atos 2, 22, Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Irmãos, por causa de sua submissão voluntária a homens perversos, ele seria entregue, irmãos.
mas também por causa dessa sua submissão, ele seria morto, mas também, sua obediência ao seu justo Pai, ele seria ressuscitado, irmãos. O imposto das 2 dracmas, ele supunha um pagamento pelo resgate de si próprio, segundo a lei dos judeus. Mas Jesus Cristo, irmãos, nós precisamos ter essa certeza em nossos corações. Com sua morte e ressurreição, ele pagou esse preço do resgate. Em Efésios, irmãos, 1,7 diz: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, irmãos. Esse imposto, ele apontava para algo. Ele tinha um fundamento, mas de Cristo, ele é maior do que isso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, Pedro escreveu: sabendo, irmãos, que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Cristo, irmãos, resgatou. Ele pagou o preço, irmãos. O que nós podemos pensar em nossas vidas? O que isso que foi falado pode nos ensinar? Podemos aplicar, irmãos. Muitas coisas podemos pensar nessa noite. Entre elas, irmãos, Cristo ele nos ensinou com esse episódio que o fato de um cristão ser um cidadão do reino de Deus, a qual nós somos, nós não podemos esquecer disso. Somos cidadãos brasileiros, mas se você é cristão, crente em Cristo Jesus, você é um cidadão do reino de Deus. O fato de você ser um cidadão do reino de Deus não nos isenta da responsabilidade para com os reinos humanos. O próprio Jesus Cristo fala em algumas passagens depois sobre dar a César o que é de César. Na verdade, irmãos, ser um cidadão do reino de Deus lhe dá uma obrigação especial para com os reinos humanos. Por quê, irmãos? Porque os reinos humanos, os governantes, eles são, irmãos, eles pertencem a Deus, eles são ordenados por Ele. As pessoas, você gostando ou não, é pela permissão de Deus que elas estão lá, nos seus lugares. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 13, ele vai falar um pouco sobre como nós devemos pensar em relação a isso. Romanos 13, 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem fora por Ele, foram por Ele instituídos. Verso 5, logo após, pulando, diz: portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também, irmãos, por dever de consciência. No verso 8, ele fala mais uma vez algo muito profundo: não fiquem, irmãos, devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpriu a lei, irmãos. Irmãos, pagar tributos, nós estamos no Brasil, irmãos, é algo injusto. A gente vê aí cada vez mais, é um sacrifício, a gente paga mesmo se mordendo, né? Mas é um sacrifício muito pequeno, irmãos, perto do sacrifício que Cristo realizou. E vai ser injusto mesmo. Nós não vamos esperar que as coisas sejam perfeitas, porque são pecadores. Quando eu estudei, quando eu meditei sobre a passagem do Senhor Deus, logo eu, que às vezes eu fico tão revoltado, não estou nem mais abrindo esse site de notícia, porque quando eu olho só me dá raiva. Mas, irmãos, o próprio Jesus Cristo nos ensinou como nós devemos lidar um pouco sobre isso, irmãos. Nós poderíamos alegar: mas eu sou filho de Deus, eu não vou pagar isso não. Minha pátria está nos céus. Mas a nossa liberdade, irmãos, ela tem que ser usada em outros propósitos, irmãos. Nossa liberdade, ela deve ser usada em amor. E
abnegação, porque Cristo, irmãos, ele falou, os filhos são isentos, mas ele fala para que não os escandalizemos. É uma frase importante, irmãos. Pode soar até heróico, estar sempre destacando nossos direitos, tal, isso. Mas, irmãos, ocasiões em que demonstra mais graça em um cristão submeter-se do que resistir. Às vezes, mais vale perder um debate para ganhar um irmão. Às vezes, você poderia ficar, irmãos, calado e não exigir para que a causa do evangelho seja honrada. É difícil, irmão, essa passagem. Porque nossa geração está muitas vezes mais preocupada em ganhar debates do que ganhar pessoas. Irmãos, nós podemos sim nos indignar com muitas coisas, mas nós não podemos esquecer disso, irmãos. É injusto quando nós estivermos na terra. É uma vida injusta. Não podemos esquecer disso, irmãos. A nossa pátria está nos céus. Isso aqui, toda essa raiva, essas indignações que iremos passar aqui, elas são muito pequenas. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele vai cuidar de nós. Assim como Ele providenciou a moeda para pagar para Pedro imposto de si mesmo, Deus, Ele cuida de nós. O próprio Pedro depois ele fala, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Parece que Pedro depois de velho ele aprendeu. Também tem algo importante, irmãos, para a gente refletir sobre essa passagem e aplicar a nós, irmãos. Irmãos, apesar daquele imposto para a manutenção do templo não dizer mais respeito à nossa vida, ao nosso contexto, nós ainda hoje temos responsabilidades, irmãos, de mantermos a nossa igreja local, através de dízimos e ofertas. Aquele imposto, ele era para a manutenção do templo. O templo, naquelas características, ele foi destruído. Mas nós, como congregação de crentes, ainda temos responsabilidades. Manter a nossa igreja local. Essas ofertas que nós colocamos aqui, irmãos, não são mais para pagar o nosso resgate, porque Cristo já fez isso. Ele nos resgatou. Mas elas demonstram que nós, os resgatados, somos gratos a Deus pelo recurso que Ele nos dá. Nossa congregação tem contas a pagar, obreiros a sustentar. Se ofertamos, irmãos, é por graça a Deus. E não por sentimento de barganha ou cumprimento simples de um ritual religioso. Muitas das vezes nós mesmos erramos, irmãos, quando ofertamos, achando que Deus tem por obrigação nos retribuir por algo que a gente está dando. Deus não precisa, irmão, de recurso. Mas a sua igreja, ela precisa sim, irmãos. Para nós já encerrando, partindo para o final, irmãos, Jesus, ele demonstrou que ele é onisciente, ele sabe. Naquele momento em que a passagem de Mateus foi relatada ali, ele tinha esvaziado de sua glória, mas sabemos que ele morreu, ele ressuscitou, ele já está à destra do Deus Pai em glória, com todos os seus atributos em pleno uso. E Jesus, ele é onisciente, irmãos. Ele conhece os nossos corações, as nossas intenções. Tanto que nós precisamos, irmãos, sondar o nosso coração sempre, sobre as nossas motivações, tudo que a gente faz. Podemos esconder a nossa vida de tantas pessoas, de nossos familiares, de nosso pastor, mas de Deus, não. Ele é onisciente. Mas também Ele conhece a nossa vida, irmãos. Ele está de olhos abertos, de ouvidos abertos a cuidar de nós também. Para fixarmos, irmãos, mais uma vez, antes de orarmos. Irmãos, o fato de o cristão ser um cidadão do reino não o isenta da responsabilidade para com os reinos humanos. Pagar tributos, mesmo que considerando-os injustos, é um sacrifício muito pequeno perto do sacrifício que Cristo realizou. Devemos usar a nossa liberdade
em amor e abnegação. Não só, irmãos, quando se trata de governos, mas na igreja também. Muitas das vezes nós não iremos concordar com todas as coisas, mas por amor àquele irmão, ou pela unidade, nós devemos pensar às vezes duas vezes a forma como nós falamos, como nós argumentamos algumas questões, irmãos. Nós precisamos pensar nisso também. Às vezes queremos ganhar, ter a sabedoria da opinião, mas às vezes o próprio Jesus Cristo ele nos ensina a sermos sábios em relação a isso, irmãos. Em outras passagens, prosseguindo aqui, iremos meditar no capítulo 18 sobre isso também. Jesus Cristo fala sobre a gente ter cuidado com isso. Apóstolos também nos ensinaram sobre isso. O Paulo ele fala em Coríntios sobre você tem liberdade, você pode comer, mas se por acaso aquilo que você come escandaliza o seu irmão, não coma. Não coma. A gente pode aplicar isso para outras questões de nossa vida, irmãos. Em usarmos a nossa liberdade que Cristo nos deu em amor. A nossa liberdade em Deus ela é limitada pelo nosso amor. Nós somos livres, somos filhos de Deus, irmãos. Mas muitas das vezes, em amor, nós iremos limitar essa liberdade, pensando mais na glória de Deus do que na nossa satisfação própria. Que nessa noite, irmãos, nós possamos ter essa certeza. Cristo nos resgatou, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui. Que nós possamos responder em gratidão e em louvor a Ele. E em louvor a Ele. O fim de tudo isso que nós fazemos aqui, irmãos, o culto, os louvores, não é apenas um ritual. A semana eu faço isso no domingo à noite, eu tenho uma coisa a cumprir, eu preciso vir cantar uns louvores ali, ouvir uma palavra legal para confortar o meu coração. É muito mais do que isso, irmãos. O culto, ele é a Deus, é a adoração a Ele. Você presta culto a Ele, você não está aqui para, como um consumidor, receber, mas para oferecer a Ele, irmãos. Porque a adoração não é apenas quem está aqui no púlpito, quem está cantando, quem está pregando, mas você também, irmãos. É um corpo. Então vamos louvar a Ele, vamos adorar a Ele, sabendo que Ele é o Cordeiro e o Leão. Ele é o Santo, irmãos. Ele é aquele que naquele grande dia do Senhor, todos os governadores, presidentes, senadores, eles irão se curvar, irmãos. Eles podem estar se dando bem agora, mas diante do Senhor, irmãos, eles não vão conseguir ficar sequer de pé, eles vão se dobrar diante do Senhor. Todo joelho se dobrará, nós cantamos nessa noite, ao Eterno. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro, Senhor Deus, desde a eternidade, Deus, Tu providenciaste o resgate, o cordeiro que seria imolado, Senhor. E com seu sangue compraste, Senhor Deus, a nós, o nosso resgate, Pai. Ó Senhor, seja nas questões mais fáceis, mas nas questões mais difíceis da vida, nos dá sabedoria, Pai, a como proceder, a como, Deus, sermos discípulos Teus e transparecermos a Tua glória, Senhor, através de nossa vida. Ensina-nos, Pai, mesmo que duramente, assim como Pedro, Senhor Deus, também somos tão teimosos, Senhor Deus, nos ensina a amar a Ti, Deus, mas também amar o próximo, Senhor. Deus, Senhor, que nessa noite, quando nós sairmos daqui, Deus, possamos ter essa certeza em nosso coração. Nós devemos, Senhor Deus, ser humildes, Senhor Deus, assim como Tu demonstrou nessa passagem, Pai. Oh Deus, somos filhos, somos herdeiros, Senhor Deus, de todas as bênçãos espirituais, Senhor Deus. Devemos usar essa liberdade, Deus, para a Tua glória, Senhor.
para o crescimento do teu reino, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, maravilhosa palavra. Fomos desafiados essa noite sobre os nossos deveres também diante das autoridades, como um ato de gratidão pelo resgate que Cristo fez por nós. Vamos ter um momento agora ali no refeitório. Convido você a não se apressar, a ir para ali, a gente vai ter um momentozinho ali legal, conversa com aquela pessoa que você ainda não viu. E para encerrar, eu quero fazer novamente, chamar aos irmãos, próximo domingo, teremos assembleia, por favor, não falte, já estava marcado e foi remarcado por causa das atividades. Próximo domingo, tá? Assembleia, às 9 horas da manhã, todos os membros estão convocados. Boa semana, Deus te abençoe.